Boa noite, Boa professora. Só noite. esperar o pessoal entrar aqui, como eu acabei de abrir. Tá joia? Tava saindo de trás da janela que tinha uma luz ali da rua, mas acho que agora tá bom, né? Feliz. Sentar melhor. Acho que já dá para começar. Deixa eu fechar aqui. Acho que daí fica melhor a luz da rua. Então vamos lá. Boa Boa noite. noite, gente. Eu sou a Bruna e a gente está apresentando mais uma vez, né, o nosso quadro de impulsionadores da VET. E a gente tem como intuito, né, convidar profissionais e alunos que impulsionam, né, o mercado da veterinária, dando exemplo, né, do seu trabalho e da sua trajetória. E nós temos como patrocinadora a PGS Vet, que é uma distribuidora, né, de equipamentos que atende essa área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. Após a live, a gente vai estar disponibilizando, né, a página do Instagram da PGS Vet para vocês terem acesso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo via direct. E hoje está conosco a médica veterinária Roberta Crivellaro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. Bom, então vamos começar. Aí eu vou fazer algumas perguntas, tá? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar enviando pelo chat que eu vou estar respondendo. Em poucas palavras, descreva a sua formação. A minha formação, eu sou formada, né, em medicina veterinária pela Unesp em Jaboticabal. Me formei em 2010, entrei na faculdade em 2006 e me graduei em 2010. No meio da graduação, assim, eu já senti que eu queria mais a parte de pesquisa e gostava bastante da academia. Durante a graduação, eu fiz 3 iniciações científicas, 2 voltadas com animais selvagens e uma voltada com oftalmologia, né? Recebi até um prêmio num congresso internacional de oftalmologia veterinária na Alemanha, assim, com qualidade científica, e isso daí realmente me fez querer seguir na área de oftalmo. Então, depois que eu me formei, eu prestei mestrado na própria Unesp, Jaboticabal, porque lá nós tínhamos o programa de pós-graduação em oftalmologia veterinária. Era pela cirurgia, né? A gente fazia as disciplinas da pós-graduação da cirurgia, mas era com ênfase em oftalmologia. Então, todo o projeto e toda a rotina a gente fazia só na área de oftalmo. Daí até que no começo do meu mestrado a gente teve até umas intercorrências no hospital que nós estávamos sem anestesista. E nesse período eu anestesiei muita coisa assim para oftalmologia. Então eu falo que eu aprendi a anestesiar fazendo cirurgia de catarata, que geralmente é o horror dos anestesistas, né? Tem que bloquear paciente, ventilar. Mas foi na emoção, por falta de profissionais na época ali para anestésio, eu acabei entrando um pouco também de gaiato na anestésio. Mas durou só 2 anos, mas eu fiquei essencialmente assim na parte de atendimento, que lá nós tínhamos atendimento de segunda a sexta-feira, de oftalmologia. Era responsável por um dia do atendimento, meus dias de atendimento eram segunda-feira, mas os outros dias a gente também acompanhava a rotina, né? Então, assim, não é porque eu só atendia de segunda que eu só ia de segunda, eu acabava indo todos os dias. Isso fez a gente acabar tendo uma experiência, uma vivência dentro do hospital muito grande. Daí no doutorado eu já parti, na verdade, para um projeto um pouco mais diferente, justamente porque estava sempre ali no hospital veterinário. Acabou que eu acompanhava muita coisa assim também da cirurgia, além da anestésio. E daí, quando eu fui para o doutorado, eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa com um cunho um pouco mais essencialmente cirúrgico, né? Eu até comecei realmente meu doutorado com oftalmologia, tive um projeto com oftalmologia, que foi até quando eu fiz meu doutorado sanduíche, mas eu depois troquei de projeto e fui trabalhar com videocirurgia. Né? Eu fiz então um projeto, meu doutorado foi com videocirurgias em peixes, né, modelo experimental, para medicina de... O pessoal fala, nossa, mas videocirurgia em peixe parece não ter muito contexto, mas o peixe é um excelente modelo de medicina regenerativa. Então, essa foi a minha linha de pesquisa do doutorado, estudar a medicina regenerativa dos peixes para até uma aplicação nos humanos e também na veterinária.
E todos os tipos de cirurgia eram basicamente abertas, assim, né, a céu aberto, e eu comecei a fazer um pouco dessa parte de cirurgia nos peixes. Então, esse foi meu doutorado. Daí eu fiz uma parte dele no Brasil e uma parte eu fiz também no exterior, na Universidade da Flórida. Da Universidade da Flórida, sim, eu fiquei na oftalmologia. Eu tinha já encerrado minha parte experimental, escrita com os peixes, e acabei indo para um doutorado sanduíche. Teve um processo de seleção lá na faculdade. Eu consegui bolsa, né, para estudar fora e acabei indo, mas daí eu fui como oftalmologista mesmo, né? Porque eu era a área que eu tinha mais experiência, tudo. Falei, não, vou lá para fora uma área que eu já me garanto um pouco melhor. E daí fiquei na Flórida durante 8 meses e, assim, foi bacana porque em Jaboticabal a gente tinha uma rotina enorme de pequenos animais, era muita rotina de cão e gato, eventualmente uma vaca, um cavalo, mas na Flórida eu tive uma experiência bem grande, assim, com oftalmologia de equinos, né? Então a gente tinha de 2 a 3 períodos por semana que era só atendimento de cavalo. Então a gente e eu acabei pegando maior experiência na oftalmologia de equinos. Não era só cavalo, né? Era grandes animais, mas era 90% cavalo. Teve umas vacas, umas pacas, até um porco que a gente atendeu, mas 90% com certeza eram equinos. E daí acabei a minha residência, acabei meu doutorado, prestei uma prova de residência, comecei até um programa de residência, mas logo também engravidei e acabei abandonando o programa, porque daí não podia estar em centro cirúrgico, enfim. E acabei que eu não concluí a residência. Mas depois também que meu filho nasceu, comecei a lecionar, comecei na Universidade de Jaguariúna, lá em São Paulo, depois eu migrei, né, como professora substituta da Universidade Federal Rural do Amazonas, e depois prestei o concurso para o FPA. E daí passei no concurso, assumi e estamos aí como docente da cadeira de cirurgia da Universidade Federal do Pará, que eu divido tanto com o professor Pedro Paulo quanto com o professor Danilo, e a disciplina de animais selvagens, que eu divido com a professora Sheila. Né? Então, eu tenho essa formação dupla, né? Na verdade, até tripla. Eu falei que tive 3 iniciações científicas na faculdade, então, na verdade, 2 delas foram com animais selvagens. Eu fui a graduação inteira basicamente orientada pelo professor Maurício Barbante, uma referência na Parque de Conservação de Animais Selvagens. Daí, no último ano, eu acabei indo para oftalmologia, e daí fiz meu último ano, assim, com uma iniciação científica oftalmo, mestrado com oftalmo. No doutorado, eu fiz do oftalmo e vitrecirurgia, né? Então, eu tenho eu falo, eu acabo atuando bem nessas 2 áreas, tanto na cirurgia com ênfase em oftalmologia, quanto na de animais selvagens. Né? Então, por isso que eu faço essas 2 cadeiras aqui na Universidade Federal do Pampa, na Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pampa foi onde eu comecei minha residência, mas não terminei. Né? Conta pra gente como é a sua área de atuação geral e específica atualmente. Geral é cirurgia, basicamente, né? Trabalho com a clínica cirúrgica, quando a gente está falando em cães e gatos. Até na parte aqui na UFPA, como trabalho bastante com o professor Pedro, a gente até acaba fazendo bastante coisa junto com grandes animais. A gente brinca que a gente opera de tudo. Né? Então, eu acompanho bastante as cirurgias de grandes, principalmente a parte de vídeo, que é muito legal. A parte de pequenos, com certeza, a minha ênfase maior é oftalmologia, mas eu tenho bastante experiência com cirurgia reconstrutiva, tecidos moles, né? Não sou da parte de osso e neuro, né? Essa parte realmente não tenho formação cirúrgica voltada para essas áreas. Mas a parte de reconstrutiva, tecido mole, tem uma formação legal, mas com certeza a parte de olho é a minha área de atuação principal dentro da cirurgia. E de animais selvagens, a gente não tem o luxo de poder escolher nada, né? Tem que atender tudo. Então, assim, basicamente problemas de atropelamento, eletrocução, desnutrição, problemas metabólicos por causa de animais que acabam sendo traficados, sendo mantidos como pets em cativeiro e acabam recebendo um manejo errado e acabam desenvolvendo doenças osteometabólicas, a grande maioria das vezes. Mas a segunda, acho que maior casuística que aparece pra gente são os traumas, né? Atropelamento, infelizmente muito arma de fogo, né? Animais que, enfim, tentam ser caçados e acabam que não morrem e ficam lá abandonados com tiro. Ou eletrocução, né? Que também chega bastante. Então, dali às vezes é só manejo clínico, às vezes eventualmente a gente tem que operar.
Então, a gente estava até com um caso bem legal de uma tamanduá mês passado, mas infelizmente não conseguimos salvar ela. E é um desafio, né? Selvagens é um desafio porque força você a pensar o seu raciocínio clínico, porque não é uma receita de bolo, né? A gente, quando está em cães e gatos, é um pouco mais confortável, porque você vê tanto daquela rotina, tanto, que a gente acaba até brincando que às vezes vira até meio que uma receita, assim, o que é tratamento de úlcera? Olha, geralmente a gente faz isso. Que é o tratamento, de repente, para uveíte, né? A gente faz todo o meio protocolo. Selvagens não dá para você padronizar. Ela estava até brincando com a professora Sheila, que a gente teve uma jaguatirica que chegou atropelada para a gente. E a professora Sheila fez o atendimento emergencial, fez um ultrassom assim, né? Porque era final de semana, o raio-x não estava funcionando, ela foi fazer o ultrassom. No que ela pôs a probe, ela falou assim, tem hernia diafragmática. E a gente ficou preocupado, porque o animal realmente estava meio descompensado, a gente manteve ele em coma induzido o final de semana inteiro. E a professora fez um ultrassom assim de mais de 1 hora no animal. Quando chegou na segunda-feira, a gente foi fazer o raio-x, não tinha hernia diafragmática. Daí a gente falou, ué? E daí a gente viu que, tipo, uma jaguatirica não é simplesmente um gato grande. Ele tem uma anatomia realmente muito particular. O diafragma dele sobe muito. Então, a gente colocou a probe assim, intercostal, viu o fígado, viu, nossa, tá com hérnia. E, na verdade, não. Então, né, o selvagem sempre te desafia. Porque nunca é uma receita de bolo, sempre é diferente. A gente às vezes fala com um profissional, nossa, a gente tá com problema no setor aqui, assim, assado, com tal animal. A gente tenta utilizar essa técnica para os nossos animais, às vezes não dá, porque são subespécies diferentes. Hábitos, como, por exemplo, o hábito de um cervo é diferente, por exemplo, quando ele está numa floresta ombrófila lá para São Paulo e uma daqui. Né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou pegar a experiência do pessoal de lá e tentar aplicar aqui. Às vezes não dá, né? Então, isso que é o legal do selvagem. Ele vai te desafiando, você tem que pensar realmente, abrir a sua cabeça, pensar fora da caixinha várias vezes para você conseguir realmente conseguir ajudar o bicho, né? Eventualmente, às vezes, a gente quebra muita cabeça, vem muito bicho a óbito, mas a gente sempre tenta fazer necrópsia, isso é muito importante, estudar, relatar, fazer novas técnicas. Essa tamanduá mesmo, a gente teve uma dificuldade imensa com ela se manter nutrida, porque ela não estava se alimentando bem em cativeiro. Pegamos vários tipos de dieta e nesse contexto a gente até entrou em contato com o pessoal do projeto Tamanduá. E eles falaram, não, a gente usa dieta tal, quando é esses casos assim. A gente usou uma dieta deles, também não foi legal. Mas, enfim, a paciente estava com um problema gastrointestinal realmente bem severo por causa de coccideo, eméria, tinha tripanossoma. Enfim, acabou que a gente não conseguiu ajudá-la e ela veio a óbito. E eu falando assim com o professor Pedro Paulo, falei, não, a gente tem que fazer um jeito de ter sonda nesses animais. Sonda esofágica não dá, porque a glândula salivar é muito grande, a cavidade oral vem quase no tórax. E daí a gente assim, não, então vamos tentar uma sonda gástrica, vamos fazer por endoscopia, né? Então a gente sim, tem que se desafiar em selvagens, né? E sair totalmente da zona de conforto, explorando, vendo o que dá, o que não dá. E assim, é a parte legal que eu acho de selvagens. Agora, a parte de oftalmologia realmente já é uma parte mais confortável, né? Chega-se muito assim na nossa rotina, nossa, que eu fiquei assustada aqui, é que falei, vou no meio da Amazônia, né? Então, área úmida pra caramba. Não pensei que eu ia pegar tanto olho seco quando eu pego. Pego, acho que umas 3 vezes mais pacientes com olho seco aqui no norte do que pegava em São Paulo. Porque, nossa, é seco pra caramba, poluído, né? Aqui é uma casuística realmente muito impressionante de animais com olho seco. De repente, alguma coisa a gente tem que ver se tem alguma doença associada de base que está causando isso. Mas, de maneira geral, é mais confortável, né? A gente trabalhar numa parte que é mais, assim, muito do mesmo. Então, na minha área de atuação, basicamente, opero muita coisa, mas com certeza meu diferencial daí fica na parte de olhos e animais selvagens, daí a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? A gente vai dando nossos pulos, muitas vezes sem recurso e tentando, precisava de um equipamento que seja assim, assim, assado, não existe esse equipamento, então você tem que inventar um equipamento para, às vezes, fazer acontecer, para que dê certo naquele animal, né? Então, esse a minha área de atuação, assim, dentro da medicina veterinária. Conta pra gente como é a sua rotina de trabalho. A minha rotina de trabalho hoje aqui, tem alguns dias da semana que fica como carga horária mesmo, né, que eu tenho que estar em sala de aula.
E às vezes fica até um pouco mais puxado, tem semana que está mais puxado e tem semana que está mais tranquilo. Mas mesmo assim eu tento ter os dias de atendimento ali no hospital. Hoje mesmo passei praticamente o dia inteiro no hospital veterinário atendendo emergência. Mas daí basicamente emergências oculares, né? Porque tem o pessoal da residência, tem as meninas, tem a técnica, então elas ficam com a parte, vamos falar assim, mais rotineira, e eu vou para a rotina mesmo para atender a parte de oftalmo ou quando tem algum paciente que solicita minha ajuda. Depois a gente tem alguns projetos de extensão que a gente está escrevendo, está em andamento, e a gente tem que, infelizmente, acabar perdendo um grande tempo da nossa vida sentado na frente do computador escrevendo, né? Porque, enfim, precisa de fomento, precisa publicar, precisa, enfim. A gente precisa fazer essa parte de background, né? E isso gasta um bom tempo da gente. Então, muitas das vezes a gente tá fazendo testado de óbito, fazendo relatório de animal que tem que ir pro IBAMA, que tem que ir para não sei aonde. Então, a gente tá também no computador escrevendo bastante. Né? Na verdade, a gente gasta um bom tempo da nossa vida atrás do computador fazendo papelada. O mais legal é que realmente está na pesquisa, ali na sala de aula, a gente às vezes até que fica uma quantidade boa de horas, mas eu acho que a gente fica mais ainda atrás do computador fazendo papelada do que atuando. Poder ter recursos para os meninos, ter bolsa de iniciação científica, bolsa de monitoria, né, atrás dos recursos. Professora, quais dicas você tem para os futuros e novos profissionais com base na sua experiência? Eu acho assim, sempre gosto daquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice topa com o gato, que eu acho também um filme muito icônico, né? Olha, um filme bem filosófico do começo ao fim. Mas aquela cena onde a Alice topa com o gato e ela pergunta, olha, para onde que vai esse caminho? Ele fala, depende, de onde você quer chegar. Daí ela fala, não sei. Eu falo, então qualquer lugar serve. Então, eu acho que assim, você tentar. Eu mesmo mudei de áreas, mas sem mudar, tipo, sem deixar minha área primária. Eu acho que é sempre importante de ter um foco. Né? Eu entrei, quando eu prestei vestibular, queria trabalhar com grandes animais. Então, eu entrei na faculdade falando, nossa, vou fazer estágio com grandes, porque eu quero ser clínica. Quando eu vi a realidade do que é uma clínica de grandes animais, eu falei, meu, isso não é para mim. Né? E quando eu fui no meu primeiro ano, a oportunidade de fazer com animais selvagens, eu falei, meu, isso é totalmente a minha cara, é isso que eu quero. E daí entrei no Animais Selvagens e não saí nem desde agora, né? Eu tô lá. Acabei passando um período pela oftalmologia, por videocirurgia, mas nunca deixei de ter a essência e trabalhar com animais selvagens. Então, assim, é uma coisa que eu acho que você tem que falar, nossa, gostei desse negócio, então entre de cabeça, sabe? Onde você quer chegar? Tipo, às vezes é difícil você tentar entender isso no começo da graduação, ou às vezes até no final da graduação você tá meio perdidão. Mas quando você sentiu o coração batendo, falando, nossa, que legal, gostei disso daqui, tente cair de cabeça e se dedicar, sabe? Falei, escolhi o caminho, então vai ser por aqui. Às vezes a gente vê muita profissional, muito aluno muito perdido, né? Tá no último ano, e aí, eu ainda não sei, eu não sei se eu gosto disso, não gosto daquilo. E às vezes a pessoa, por achar que não gosta de nada, ela nunca focou, talvez, em uma outra área e foi. Embora eu troquei de áreas, vamos falar assim, não é que eu troquei, eu acho que a palavra não é troca, eu acho que eu fui só me especializando também em outras áreas, mas sem deixar aquilo que eu sempre gostei, que foi animais selvagens. Então, eu acho que é bem importante você tentar descobrir o quanto antes aonde você quer chegar, porque o caminho vai ficar mais fácil você trilhar. Ah, não, eu quero ser clínica. Então, é legal você fazer uma residência. Ah, o que eu preciso para residência? Eu preciso ter conhecimento teórico e currículo. Tá, aqui que eu vou atrás do currículo. É monitoria, bolsa de iniciação científica, é artigo, é resumo. Então, foque naquilo. Ah, não, quero trabalhar com inspeção, porque eu quero trabalhar no mapa. Ok, então já cai de cabeça, né, com experiências nessa área. Ah, não, eu gosto, de repente, de microbiologia de alimentos, gosto, enfim, de zootecnia. Então, você conseguir enxergar aonde você quer chegar, eu acho que é mais fácil você conseguir trilhar um bom caminho, né, do que você ficar num zigue-zague. Muito embora, às vezes, você está num caminho, tá indo super bem, né, igual aconteceu comigo, e fala, nossa, isso aqui também é interessante, né, e pega, dá uma especializada também em conjunto numa outra área. Mas eu acho que assim, e fazer as bases, né? O que eu sempre falo para os alunos, eu falei, quem sabe, e meu pai foi professor, né? Meu pai é professor de química, e ele sempre falou uma coisa para mim que eu levo minha vida inteira. Ele falou, quem sabe bem o começo, sabe mais da metade. Então, eu sempre entrei na faculdade, eu fui muito CDF, assim, nos meus primeiros 2 anos de faculdade, talvez 2 anos e meio de faculdade. Estudava bastante e tinha... Nossa, eu li o Leninger de bioquímica 2 vezes inteiro, para você ter noção. Eu li ele inteiro, literalmente 2 vezes.
Adorava os livros de fisiologia. Fisiologia já não dá, né? Porque daí já era só li os capítulos mesmo, mas o Lenin eu li inteiro. Então, assim, quando você faz uma boa base, você sabe mais da metade. Então, assim, faça uma boa base. Dê muita importância à fisiologia, dê muita importância, assim, à semiologia. Né? Ah, mas eu não sei se eu quero ser endocrinologista, cardiologista, oftalmologista, nefrologista, não sei se eu quero ser cirurgiã, mas, ou se eu quero mexer com inspeção. Cara, você sabe a base? Se você tiver uma base bem feita, você constrói qualquer coisa em cima desse alicerce. Agora, se o seu alicerce é bambo, aí o negócio fica um pouco mais complicado, né? De você conseguir construir realmente uma casa sólida em cima de um alicerce bambo. Então, eu sempre recomendo, assim, faça uma boa base. Eu sei que a gente, às vezes, entra na faculdade, aquela empolgação, né? Tipo, nossa, é festa, é isso, é aquilo. Às vezes está morando sozinho, primeira vez fora de casa. Aqui no Pará não é uma realidade tanto isso, mas em São Paulo a gente acaba saindo muito de casa, morando em república, né? Para estudar fora. E daí fica aquele negócio, né? Nossa, tô saindo primeira vez de casa e acaba que as disciplinas básicas são levadas mais na coxa e no final, baque e desespero, a pessoa tenta se dedicar mais. Então, o que eu tento dar de conselho é não menosprezem as básicas. Vocês vão ver que lá na frente a base é tudo. Né? Então, quem tem uma boa base faz qualquer tipo de estrutura. Ah, eu tenho um alicerce bom, posso fazer uma casa, posso fazer um prédio, posso fazer um sobrado. Né? Se a sua base for boa, você tem essas opções. Agora, se a sua base for muito fraca, às vezes você vai fazer uma simples casa e não vai dar certo. Né? Então, acho que seria essa a minha dica principal. Peguem firme na base e tentem achar o caminho que vocês querem. Né? Que caminho você quer para sua vida? Né? E daí tente falar, então tá, o que eu preciso? Qual é o meu objetivo? Eu quero chegar lá, então vamos trilhar o caminho. Então, eu acho que isso facilita bastante quando a gente, de repente, está escolhendo um caminho profissional. Aí tem uma dúvida aqui no chat. Boa noite. Sabendo que sua experiência em ensinotécnica é enorme, fale um pouco sobre essa atuação. Ah, isso é uma boa pergunta. Quem que fez? Só de curiosidade. Professor Pedro Paulo. É bem bacana. Realmente, eu esqueci de falar essa parte, porque ela não é essencialmente veterinária. Eu até estudo para ser juíza, né, da CBKC. É que, na verdade, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu respiro cachorro. Eu, assim, no sentido não de entender de medicina veterinária, mas de entender de sinofilia. Então, assim, desde pequena, sempre fui apaixonado por cachorro, tanto que nunca tive, assim, quer dizer, até mais ou menos no final do meu colegial ali, o que você vai fazer? Talvez dê uma balançada para medicina, porque minha família inteira é médica, mas não era veterinária, porque desde que eu me conheço por gente, sempre gostei e amei bicho e queria ser veterinária, tudo. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, assim, não podia ver cachorro, eu tinha aquela alucinação, que era criança que voava no cachorro, pegava o cachorro, tinha que beijar o cachorro, ficava só no cachorro. Era brinquedos, assim, vamos brincar de criança. Daí tem o pessoal das bonecas, eu queria ser o cachorro, eu queria fazer a parte dos bichos, tudo. Então, sempre gostei disso. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos, eu acho que eram uns 7 anos, meu pai foi viajar e numa daquelas banquinhas, antes tinha banca, né? Hoje é difícil a gente ver banca de revista, mas tinha uma banca que lá na cidade que ele foi, tinha uma revistinha sobre Rottweiler. Né? E daí ele falou, minha filha gosta de cachorro, vou levar essa revistinha para ela, né? Quando chegar em casa, eu vou dar para ela. Ele me deu, e eu lembro que eu ficava dias olhando aquela revista, porque era uma revista, assim, de Rottweiler, devia ter umas 20 páginas, e era, assim, tudo sobre Rottweiler, origem da raça, movimentação, doença, criação, e tinha várias fotos de só Rottweiler. Cara, assim, aquele negócio para mim, assim, era um doce, sabe? Tipo, se eu tivesse me dado um sorvete, eu não tinha degustado tanto aquele negócio quanto aquela revista. E a partir de então, eu fiquei viciada em revista de cachorro. E daí tinha as cães e cias, né, que vendiam nas bancas, só que elas eram caras, a gente não tinha muito dinheiro. Mas, eventualmente, às vezes eu ganhava de presente uma, assim, a cada 6 meses, né? E eu comia a revista, eu não só lia a revista. Então, aquilo, assim, eu fui pegando muito conhecimento de raça, né? Muito conhecimento teórico mesmo de raça e pequenas, porque aquilo era um hobby para mim, assim, que é uma coisa que não sei explicar, vem de dentro, assim. E daí meu pai melhorou um pouquinho a condição de vida da gente, ele conseguiu colocar uma TV a cabo em casa e no Animal Planet tinha uma parte que passava só de show dog. Nossa, eu assistia aquilo de cabo a rabo. Então eu acabei pegando, assim, por isso que eu falo, assim, tem muitos programas infantis que eles agregam muito. E eu fiquei viciada naqueles programas de raças e de show de cachorro que era do Animal Planet. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais. E eram muito bacanas.
E eu aprendi muito, muito, muito de sinofilia, sinodequinia nesses programas e nessas revistas. E assim, quando eu entrei na faculdade, todo mundo ficava chocado, porque realmente eu acho que isso é uma falha geral na grade de veterinários do Brasil. Porque quando a gente vai, eu pelo menos na minha graduação, disciplina de zootecnia de suínos, eu tinha raças de porco. Equidocultura, eu tinha raças de cavalo. Zootecnia de bovinos, daí você tinha lá as raças de leite, as raças de corte, a mesma coisa é raça de frango, né? A gente tinha que estudar. E às vezes 80% de uma sala vai trabalhar com pequenos e você não tem nem raça de cachorro. Você não tem, tipo, absolutamente nada falando sobre sinofilia. E você tem, tipo, muitas coisas falando, às vezes, de grandes animais. Então, isso eu acho uma falha, assim, no contexto geral das faculdades de medicina veterinária. Até lá no Sul, quando meu marido dava aula, a gente tinha uma disciplina de sinofilia que era optativa. E os alunos gostavam bastante. Eu pretendo até colocar aqui no Pará, talvez vai ter que ser naqueles cursos intervalares, mas para vocês aprenderem raças, né? Porque tem muita doença que é raça específica, tem muita coisa de fisiologia que é raça específica. Então, eu acho que realmente é uma falha, às vezes fica até feio, sabe? Eu já tive proprietário que confiava em mim só porque ele entrou no consultório e eu falei assim, nossa, um coton de tulear, que diferente. Daí a pessoa falou assim, você é a primeira pessoa que eu entro no consultório e sabe que raça é meu cachorro. E daí a pessoa já te olha com outro olho. Porque tem muito veterinário que dá muita gafe com relação, tipo, à própria raça do cachorro, e daí, às vezes, o proprietário, tipo, você não consegue passar assim, nossa, mas a pessoa sabe nem a raça do meu cachorro, será que eu estou confiando na sugestão veterinária dele? Então, é por isso que eu acho que é um pouco capenga. Mas, assim, a minha formação em sinofilia começou desde muito cedo e sempre foi uma paixão, assim, eu sou apaixonada por tudo que envolve sinofilia, esporte caninos, eu sei a grande maioria, as regras, enfim, os contextos. E eu acho muito, muito legal as raças terem uma origem, uma função, porque todo mundo acha que raça é frescura, é só uma coisa assim vamos falar assim, de moda ou de elite. É porque quer mostrar que tem um cachorro de raça. Quando eu estudo raça de cães, o que eu acho bonito é você ver a história por trás disso. Né? Eu estava até conversando com o professor Pedro Paulo sobre um dálmata, a gente estava na exposição, eu falei, cara, o dálmata é um cachorro croata, ele tinha que andar embaixo das carruagens para fazer a guarda das carruagens, então ele tem que ter uma altura X, tá. Então toda raça tem um porquê. Né? Eu fui dar um curso mês passado no Espírito Santo, que era sobre parques caninos, né, esses pet place, e tava eu e um arquiteto, que era uma mesa redonda, e eu comentei que eu falei, a gente tem que fazer uns pet place mais inclusivo, porque a grande maioria dos pet places são feitos para animais do grupo 1, para aqueles pastores. Daí eu mostrei que tinham 10 grupos de raça, tal, que cada raça tinha de particularidade, eles ficaram chocados, eles nem sabiam disso. Falou, nossa, para mim, cachorro de raça era só raça. Daí que eu falei, não, por exemplo, tem um terrier. Por que terrier chama terrier? Porque vem de terra, é um cachorro que gosta de cavar. É um cachorro que tem afinidade com terra, é um retriever, é um cachorro que faz recolhimento de caça em água. É um cachorro que tem que ter uma morfologia para conseguir nadar bem, suportar a água gelada, enfim. Toda raça tem um porquê, tem uma história. E daí a gente fica até triste quando fica o pessoal, tipo, menosprezando, né? Não, isso é tudo balela, tem que acabar com os cães de raça, tem que ser tudo vira-lata, só adota. Eu falei, gente, o que está errado é o pessoal não fazer campanhas de castração com desetização de posse responsável, mas tem muitas raças que têm umas histórias tremendas por trás dela. O Alasca, por exemplo, não teria se desenvolvido se não fosse os cães de trenó. Você só teve o desenvolvimento do Alasca e ouro daquela região de Klondike e tudo, porque existiam husky e malamute e cães com aptidão a puxar trenó. Daí você vira lá e fala, não serve mais para nada. Os cães de busca e resgate, né, com potenciais de faro absurdo. Às vezes você tem um filho que sumiu, alguém que foi sequestrado, alguma coisa assim, quem vai achar o cachorro. Né? Isso não, você não ensina, às vezes, essa coisa, tipo, para um vira-lata. Você pode até ter um vira-lata com uma certa aptidão, mas tem raças que foram desde a sua origem, coisas de 500, 600 anos selecionados só para isso. Né? Então, realmente, eu acho que é um mundo muito bonito. Eu gosto muito, eu sou incrivelmente apaixonada por sinofilia. Mas, infelizmente, a sinofilia ela não está ainda dentro da nossa linha de atuação, assim, como médico veterinário. Né? Ela parece ser mais uma linha de hobby, muito embora eu acho que teria que ter uma parte disso na formação de médicos veterinários, o mínimo, assim, para o pessoal saber, olha, existem alguns grupos de raça, o que são as raças, para que serve cada grupo de cachorro, que raça é essa, que raça não é. Então, mas assim, hoje acaba sendo nossa linha de atuação mais uma parte de hobby mesmo, né? A gente acaba orientando melhor os criadores, porque teve muito criador que não
acaba indo para médicos veterinários porque não sentem confiança no médico veterinário. Isso eu falo de experiência própria. Quando eu estava aqui trabalhando de volante, que não estava na faculdade ainda, eu prestava assessoria para alguns canis e cansei de escutar, falou, nossa senhora, eu confio. Não, eu vou fazer meu pré-natal, vou fazer o que a senhora fala, porque eu vejo que a senhora entende, e assim, como eu sou criadora também, a gente está no meio, a gente sabe os contextos, então você consegue falar a mesma língua deles. E eu já cansei de ter, tipo, colegas que trabalhavam até com obstetrícia e reprodução que não conseguiam ter esse contato íntimo com o criador, porque faltava talvez essa cultura sinófila, que criador tem. Criador não é veterinário, mas é muito sinófilo. E daí ele vai falar com o veterinário, e ele acha que o veterinário também é sinófilo, e às vezes o veterinário não é nada sinófilo. E esse elo se quebra de confiança. Então, você não consegue. Então, eu acho que realmente é uma área importante, assim, para o médico veterinário, sabe, ser um pouquinho mais, ter um contexto melhor, assim, na formação do médico veterinário. Porque, poxa, a gente tem de gado, tem de cavalo, tem até de raça de frango, e não vai ter dos animais que 90%, 80% de uma sala vai trabalhar, né? Mas, infelizmente, o meu conhecimento sinófilo não veio da graduação, ela veio de muito estudo externo. Hoje eu tento passar para a graduação, mas, infelizmente, veio de muito estudo externo e muita experiência, né? Acabei ganhando meu labrador de raça, assim, com pedigree, para levar na exposição. Daí você começa a frequentar o mundo das exposições, você começa a aprender muito com os criadores, com os juízes, porque tem muito juiz que não tem nada de veterinário, juiz que é médico, juiz que é juiz mesmo, juiz que eu teve um juiz que era biólogo, juiz, enfim, que não tem nada a ver com medicina veterinária. E ele é juiz de raça, são pessoas sinófilas, você aprende muito, né? Então acabei aprendendo meio que na vida, sinofilia. Aí tem outra dúvida. Para trabalhar com oftalmologia, é necessário investir em quais equipamentos? Essa é uma pergunta bem bacana, porque na verdade eu falo, oftalmologia é uma especialidade cara, né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer dermatologia, ela faz a especialização dela, ela vai começar a clinicar, vai ela e a experiência dela, né? Às vezes ela pega até o microscópio dela mesma, que ela vai pagar ali uns 3.000 reais. Um oftalmo não. Um oftalmo fala, não, eu quero começar a fazer oftalmologia. Você tem que abrir mão de um parque de equipamento inicial para você começar a trabalhar. É claro que a gente brincava, né? Meu orientador sempre falava assim, não, tem uma cova, tenha um retinoscópio indireto, tenha... Daí a gente falou, professor, mas meu primeiro carro não dá para ser uma Ferrari, eu vou ter que começar com o Fusca, né? Então, assim, você tem que comprar um par de equipamentos, não necessariamente os top da galáxia, né? Muito embora tenha muita gente que quando realmente faz o curso de oftalmologia já sai comprando os equipamentos que são necessários. Se eu for falar para você assim, olha, só para começar, clínica básico de oftalmologia, você vai investir perto de uns 50 mil, só para clínica, né? Entre tipo, uma lâmpada de fenda, um tonômetro, um retinoscópio indireto, você vai gastar por base aí uns 50 mil, né? Um dermatologista vai ele, né? Então, é um pouco mais, um endocrinologista vai ele, o conhecimento dele, né? O ortopedista vai ele, um martelinho, né? Uma coisa barata, ele vai gastar na caixa cirúrgica, mas eu não estou falando da cirurgia de oftalmo. Cirurgia de oftalmo já é outro parque de equipamento, né? Então, assim, é uma especialidade meio cara. Talvez a cardio se compare um pouco, porque às vezes o cardiologista tem que ter o eletro, tem que ter o eco, também é um parque de equipamento um pouco avançado. Mas é uma especialidade que a gente até consegue, assim, investir menos de 50 mil? Consegue. Você, às vezes, assim, com uns 15, 20 mil, você consegue algumas coisinhas, assim, para você fazer uma boa clínica, né? Mas, assim, eventualmente você vai ter que ter um tonômetro. Só um tonômetro já custa 20 mil. Porque, assim, eu hoje, meu tonômetro, por exemplo, descalibrou, tá calibrando. Por experiência, por ter 15 anos de experiência com oftalmologia, eu consigo saber se a pressão tá alta, tá baixa, tá normal. Não consigo falar exatamente o valor, mas é porque eu tenho experiência. Agora, quem está começando, fez curso, vou começar a oftalmologia, não tem jeito, ele tem que ter um tonômetro. E já vai ser uns 20 mil. Então, tem que ter uma lâmpada de magnificação. Então, assim, é uma especialidade que você tem que ter realmente um gasto inicial grande com equipamentos, né? Talvez seja, embora seja uma área muito linda, recomendo todo mundo, mas é uma área que realmente daí você tem que depois dar manutenção nesse equipamento. Por exemplo, meu equipamento, eu estava indo fazer um atendimento, um cara me fechou na estrada, eu tive que frear brusco, minha mala voou pro chão e descalibrou meu equipamento. E nisso, tipo, 7 mil reais para consertar. Então, às vezes, né, um pouco de
de gasto que realmente a gente tem que ter. Então você fala, nossa, mas consulta de oftalmologia é caro. É caro, filho. Eu tenho que pagar 50 mil de equipamento, tenho que dar manutenção para esses caras, né? Daí, às vezes, a gente tem que fazer os testes também, que às vezes uma fitinha de Schirmer, assim, que vai uma por olho, é R$ 5. Então, infelizmente, acaba sendo uma especialidade cara, porque o parque de equipamento para você fazer certinho, ele é caro, né? Mas isso é da clínica, né? A cirurgia, daí a gente tem as caixas de microcirurgia, caixas de olho, aparelho de intraoculares e microcirurgia, daí já são, nossa, na faixa de mais de R$ 100 mil também de outro investimento que você teria que fazer. Eu acho que finalizaram as dúvidas aqui no chat. E eu gostaria de aproveitar, né, para anunciar que em dezembro a Impulsione vai estar ofertando o curso de laudos, né, de endoscopia e videocirurgia, a fim de produzir e interpretar. E esse curso ele vai ser online, né, ao vivo e gravado. E além disso, a gente também gostaria de anunciar o nosso curso em parceria com o UFPA, que é o curso de aprimoramento em cirurgia de pequenos animais. Aí. E nesse mês de outubro, né, vai ser no dia 28 e 29, com o módulo de cirurgias oncológicas. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para a Impulsione, que a gente também vai estar respondendo por lá. E para finalizar, gostaria também de anunciar que em breve, né, a gente vai ter o lançamento do nosso curso de aprimoramento em endoscopia digestiva. E como eu falei, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo direct, que a gente vai estar respondendo por lá, gente. Isso aí. E do Pará aí que de repente ficou com dúvida ou se sente um pouco inseguro na área de cirurgia, estamos aí, eu, professor Pedro Paulo, outros docentes, com um curso de especialização justamente para que vocês não tenham essa insegurança, vocês treinem, tirem suas dúvidas, peguem maiores experiência, né? Então aproveitem, né? Porque geralmente vocês têm que ir até São Paulo, alguns outros lugares, e a gente está tentando fazer vocês não saírem de casa, virem aqui com a gente, então assim, né, homenageie a gente. O curso está bacana, a gente está trazendo profissionais de fora, né? Quanto mais adeptos a gente tiver do curso, mais profissionais de fora a gente consegue trazer, né? E se a gente conseguir que vocês façam essa adesão no nosso projeto, cada vez mais ele vai ficando legal, né? Que quanto mais gente aderindo, mais profissionais bons a gente consegue trazer, porque a ideia não é a gente fazer nós mesmos, é a gente trazer profissionais de fora, para que bons profissionais de cada área, para que vocês tenham um bom aprendizado, assim, e não precisem sair daqui do Pará para ir até São Paulo, de repente fazer a sua especialização. Então, ótimo, gente, por experiência própria. Olha só, o Caleu também tá falando aqui no... Foi um aluno também do curso. Um coraçãozinho. E para finalizar, professora, muito obrigada novamente por ter participado, né? Foi ótima a live, muitos elogios aqui. Obrigada. E na próxima semana a gente vai ter o médico veterinário José Ricardo no mesmo horário aqui no Instagram, então a gente aguarda vocês aqui. Muito obrigada, professora. Ele que vai dar de onco, né? Ele que vai vir lá de Recife, né? Acredito que seja. Recife, ele vem de Recife, aí um grande fera da oncologia para falar um pouco de oncologia com vocês aqui do Pará. Então, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Uma boa noite. Tchau.